Olá, estudantes das turmas de segundo e terceiro ano. Tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa aula de número 72 de língua portuguesa. Eu sou a professora Fabiana e chego novamente trazendo aqueles recadinhos bem importantes. Fiquem em casa sempre que possível, mas se precisar sair, lembrem-se, usem máscara, assim também como devem manter a distância. E o cuidado constantemente com a higiene de suas mãos e de todo o material que você foi tocar. Lembrando também higienizar os seus materiais. E por falar em materiais, vamos ver o que precisaremos para a nossa aula de hoje? Você vai precisar do seu caderno ou daquela folhinha na qual você vem fazendo as suas anotações, lápis, borracha e apontador. Agora, vamos fazer a nossa anotação? Você vai anotar data, com espaço para o dia, o mês e o ano de 2020. Na linha de baixo, aula 72 e as iniciais das palavras língua portuguesa, as letras L e P. Pode fazer, que eu vou esperar por você. Anotações feitas? Então, chegou aquele momento de falarmos sobre a nossa aula. E antes de falarmos da nossa aula, eu tenho que entregar a vocês um grande abraço que a professora Kátia deixou para todos vocês. Assim também como nos deixou algumas recordações da aula dela. Olha aqui quem que ela nos deixou. Nos deixou a foto do K9, esse personagem do qual vocês tanto falaram nas últimas aulas. E também nos deixou a notícia na qual estava o K9. Mas eu tenho aqui uma outra coisa para nós olharmos juntos. Será que essa caixa, no formato de casinha, foi a professora Kátia que nos deixou? Será que essa casinha pode ser a casinha do K9? Será que pode ser uma casinha de cachorro? Quem pode morar nela? Vamos ver. Há uma inscrição aqui. Vocês conseguem ler? O que é que está escrito nessa casinha? Godofredo. Quem pode ser Godofredo? Quem é o dono dessa casa? Vocês já viram esse nome? Em algum outro lugar? Só tem um modo de descobrirmos. Vamos ter que abrir essa casinha. Vocês não vão acreditar. Olha o que é que nós encontramos aqui. Alguns livros. Marcelo Marmelo Martelo. João e o Pé de Feijão. Quem tem medo do ridículo? Meus lápis de cor são só meus. Os direitos das crianças.
Marcelo, Marmelo, Martelo. De novo, professora? Sim, de novo. O coelhinho que não era de Páscoa. Livro de números do Marcelo. Você é capaz de fazer isso? O jacaré preguiçoso. No caminho de Alvinho tinha uma pedra. E escolinha do mar. Na minha caixa, os livros acabaram. Mas eu sei que existem muitos dos quais nós ainda iremos falar. Eu mostrei muito rapidamente as capas. Vocês conseguiram perceber algo que tem em comum em todas elas? Então, nós já vamos pensar sobre isso. E então, pessoal, vocês conseguiram perceber o que estes livros têm em comum? Eu separei aqui apenas 4. Mas vamos fazer agora uma atividade juntos. Então, peguem o seu caderno, pulem uma linha e escrevam o número 1. E eu vou colocar na tela algumas capas de livro, dessas das quais eu mostrei para vocês, e vocês vão procurar o que elas têm em comum, o que aparece em todas essas capas. Faz aí o número 1, que eu vou passar para as capas dos livros para vocês fazerem a atividade. Podem fazer que eu espero por vocês. E então, pessoal, conseguiram descobrir o que esses livros têm em comum? Vamos dar uma olhadinha nesses 4 que eu tenho aqui em cima da mesa? Então, todos eles têm um título, têm ilustrações, tem o nome da autora, da ilustradora ou do ilustrador, mas vamos ver um pouquinho mais de perto. O primeiro livro, No Caminho de Alvinho Tinha uma Pedra. Autora, Ruth Rocha. Ilustrações, Supa. Já encontraram alguma coisa em comum com os demais? O segundo, Marcelo, Marmelo, Martelo. Autora, Ruth Rocha. Ilustrações, Marina Massarani. Aqui já encontramos nos 2 livros o nome da autora em comum. Vamos ver os próximos. O próximo, O Jacaré Preguiçoso. Ilustração, Luiz Maia. Autora, Ruth Rocha. Acho que agora não temos mais dúvida. Olha aqui o quarto. O Coelhinho que não era de Páscoa. Ilustrações, Walter Ono. Autora, Ruth Rocha. Então, o que esses livros têm em comum? Isso mesmo, é o nome da autora. Todos esses livros foram escritos pela Ruth Rocha. Olha aqui, aqui eu vou marcar nas capas do livro. Aqui, Ruth Rocha. E aqui também, Ruth Rocha. Vamos conferir agora na tela? O livro de números do Marcelo, escrito pela Ruth Rocha. Marcelo, Marmelo, Martelo e Outras Histórias, também pela Ruth Rocha. Meus lápis de cor são só meus, da Ruth Rocha. Você é capaz de fazer isso? Também da Ruth Rocha. O Jacaré Preguiçoso, O Coelhinho que não era de Páscoa, que nós já conferimos. O Marcelo, Marmelo, Martelo, também da Ruth Rocha.
e Os Direitos das Crianças, segundo Ruth Rocha. Todos os livros feitos por ela. Vamos conferir agora como ficou no seu caderno? Caderno conferido. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês conhecem a Ruth Rocha? Já ouviram falar dela? Já viram algum livro escrito por ela? Então, vamos conhecê-la aqui comigo? Esta é a Ruth Rocha. Ruth Rocha nasceu em 2 de março de 1931 em São Paulo. Ela completou 89 anos este ano. Desde a idade dela, 50 anos foram dedicados à produção de literatura infantil, livros escritos para as crianças. Ela possui mais de 200 títulos publicados. Esses livros foram traduzidos para mais de 25 idiomas. São livros muito conhecidos. Ruth Rocha já trabalhou como orientadora educacional, já escreveu, editou, coordenou e dirigiu revistas para o público infantil. Mas com tantas obras, com tantos livros, qual será o livro que nós iremos conhecer no dia de hoje? Sim, porque nós iremos conhecer um livro da Ruth Rocha. Então, eu trouxe algumas dicas para você vir aqui comigo e descobrir sobre qual livro nós iremos ler. Vamos ver aqui? Bom, o personagem principal é um menino. Olha lá na sua tela. Qual é o primeiro menino, o primeiro personagem que está aparecendo lá no primeiro livro? João e o Pé de Feijão. É um menino? Pode ser ele? Pode ser. O personagem principal é um menino. Olha lá, Marcelo, Marmelo, Martelo e outras histórias. O personagem principal pode ser um menino? Pode ser. O outro livro, No Caminho de Alvinho Tinha uma Pedra. Pode ser um menino? Pode, Alvinho é um menino. O próximo, O Livro de Números do Marcelo. Mais uma vez um Marcelo aparecendo. E o outro livro, Quem Tem Medo de Ridículo? Pode ser esse livro que nós vamos ver? O personagem principal é um menino? Nós não sabemos o nome do personagem, mas ali nós já vemos que aparece uma menina. Então, Quem Tem Medo de Ridículo certamente não é. Professora, apareceu novamente ali Marcelo, Marmelo, Martelo. Pode ser esse? Pode, o personagem é um menino. Mas por que a professora colocou 2 vezes esse livro? Porque esse livro já teve tantas edições que esse é o formato mais atual que nós temos encontrado. É um dos livros mais famosos da Ruth Rocha. Vamos seguir. Tem o nome de um personagem famoso na capa. Olha ali o primeiro. Nós já vimos que tem o João, que tem o Marcelo, o Alvinho, o Marcelo novamente e o Marcelo novamente. Essa dica foi válida para descobrirmos qual livro nós vamos ver? Ainda não. Agora vamos para a próxima dica. Observem essas capas. O nome do seu cachorro é Godofredo. Qual desses livros poderia ser que o nome do cachorro seja Godofredo? Olha bem a capa, que nós já vamos voltar a falar sobre isso. E agora, pessoal? Opa, quem é o personagem principal? Será que é o João? É o Marcelo? Ou é o Alvinho? Com todas essas dicas, vocês já conseguiram descobrir? Então, peguem o seu caderno, anotem número 2 e escrevam qual desses é o personagem principal da história que nós vamos ver. Eu vou deixar na tela a etiqueta com o nome e a ilustração de cada um desses personagens. Pode fazer que eu vou esperar por vocês.
Conseguiram identificar? Então vamos conferir juntos? Olha lá, quem é o personagem principal? Quem apareceu ali? O cachorro, o Godofredo. Então será que o personagem principal é o Marcelo? O João não pode ser, que o João não tem um cachorro que chama-se Godofredo. Nem mesmo o Alvinho. Pela capa nós conseguimos ver. Então, o personagem principal é o Marcelo. Vamos conferir no seu caderno? Caderno conferido, chegou a hora de conferirmos a nossa história. Isso mesmo, nós vamos conhecer a história do Marcelo Marmelo Martelo, com esse personagem principal tão importante criado pela autora Ruth Rocha e as ilustrações feitas pela Marina Massarani. Mas vocês sabiam que esse livro é cheio de curiosidades? Este livro, a primeira vez que essa história chegou ao público foi no ano de 1970. E a primeira publicação desse texto, Marcelo Marmelo Martelo, foi na revista Recreio. Vocês conseguem ver ali a imagem, né, da página, porque além da história, existiam alguns passatempos que eram colocados na própria revista. Então, esse conto tinha umas ilustrações com algumas atividades também. Aqui nós temos algumas capas que esse livro já teve. Aí, a primeira edição dele foi feita em 1976. Olha a capa como era. A terceira edição em 1980. Depois, em 1983, a capa passou a ser muito parecida com essa que nós temos aqui. Aí, novamente, uma outra edição em 1984. Depois, a sexta edição em 1999. Ali embaixo, nós temos outras edições que são mais curiosas. Aqui, como estava a capa da revista Recreio em 1970, na qual saiu o conto Marcelo Marmelo Martelo. Essa daqui é uma capa especial, feita no ano de 1978, com capa dura. E ao lado nós temos algumas edições feitas em espanhol. Só isso já aguça a curiosidade de todos nós, não é mesmo? E olha aqui. O começo do livro, quando nós abrimos esse livro, vocês viram lá que é Marcelo Marmelo Martelo e outras histórias. Aqui nós temos as 3 histórias que também foram publicadas na revista Recreio, né, como foram lançadas ali pela autora Ruth Rocha. Nós vamos ler Marcelo Marmelo Martelo, mas nós também encontramos História 2, que é a Terezinha e Gabriela, e a História 3, que é o Dono da Bola. Prontos para conhecermos essa nossa história? Então vamos lá! Olha aqui, quem já apareceu aqui juntamente com o Marcelo? O Godofredo, olha a plaquinha da casa dele. Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo. Papai, por que a chuva cai? Mamãe, por que o mar não derrama? Vovó, por que o cachorro tem 4 pernas? As pessoas grandes às vezes respondiam, às vezes não sabiam como responder. Ah, Marcelo, sei lá. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que é que eu me chamo Marcelo? Pausa na nossa história, porque eu tenho agora uma pergunta para vocês. Qual é o seu nome? Isso mesmo, você que está assistindo essa aula. Qual é o seu nome? Pega lá o seu caderno, pula uma linha, escreve o número 3 e você vai anotar o seu nome. Se você conseguir fazer o seu sobrenome, nossa, que maravilha! Pode fazer que eu vou esperar por vocês.
Anotaram, pessoal? É uma pena que eu não consigo ver o seu registro, mas certamente a sua professora irá ver. Então, vamos voltar para a nossa história? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que não escolheram martelo? Ah, meu filho, martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. E por que não escolheram marmelo? Porque marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo e eu chamar marmelo? Puxa, quantas perguntas do Marcelo. Mas olha lá quem nós temos ali. O marmelo, o martelo e o Marcelo. Mas marmelo? Você sabe o que é marmelo? Olha aqui, a foto de um marmelo. Marmelo é um fruto semelhante a uma pera, ele é parecido com uma pera, né? Tem essa cor amarelo dourado, mas não é uma fruta nativa do Brasil. É uma fruta trazida lá da Ásia, lá no ano de 1532 aproximadamente. E é uma fruta que não se consome in natura, se consome fazendo doce, compota e a tão famosa marmelada. Já pensou esse menino se chamando Marmelo? Não ficaria legal. Vamos voltar para nossa história? No dia seguinte, lá vinha ele outra vez. Papai, por que mesa chama mesa? Ah, Marcelo, vem do latim. Puxa, papai, do latim? E latim é língua de cachorro? Não, Marcelo, latim é uma língua muito antiga. E por que esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira, na cadeira nome de parede e na parede nome de bacalhau? Ai, meu Deus, este menino me deixa louco! Daí, há alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai. Sabe, papai, eu acho que o tal do latim botou o nome errado nas coisas. Por exemplo, por que bola chama bola? Não sei, Marcelo. Acho que bola lembra uma coisa redonda, não lembra? Lembra sim. Mas e bolo? Bolo também é redondo, não é? Ah, essa não. Mamãe vive fazendo bolo quadrado. O pai do Marcelo ficou atrapalhado. E Marcelo continuou pensando. Pois é, está tudo errado. Bola é bola porque é redonda, mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E bule, e belo, e bala? Eu acho que as coisas deviam ter nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo, devia chamar sentador, não cadeira que não quer dizer nada. E travesseiro, devia chamar cabeceiro, lógico. Também agora eu só vou falar assim. Logo de manhã, Marcelo começou a falar sua nova língua. Mamãe, quer me passar o mexedor? Mexedor? Que é isso? Mexedorzinho de mexer café. Ah, colherinha, você quer dizer. Papai, me dá o suco de vaca. Que é isso, menino? Suco de vaca, ora, que está no suco da vaqueira. Isso é leite, Marcelo. Quem é que entende esse menino? O pai do Marcelo resolveu conversar com ele. Marcelo, todas as coisas têm um nome e todo mundo tem que chamar pelo mesmo nome, porque senão ninguém se entende. Não acho, papai. Por que eu não posso inventar o nome das coisas? Biriquitote, chefra. Deixa de dizer bobagens, menino. Que coisa mais feia. Está vendo como você entendeu, papai? Como é que você sabe que eu disse um nome feio? O pai de Marcelo suspirou. Vá brincar, filho. Tenho muito o que fazer. Mas Marcelo continuava não entendendo a história dos nomes e resolveu continuar a falar à sua moda. Chegava em casa e dizia: bom solário para todos. O pai e a mãe de Marcelo se olhavam e não diziam nada. E Marcelo continuava inventando. Sabem o que eu vi na rua? Um puxador puxando uma carregadeira. Depois, o puxadeiro fugiu e o possuidor ficou danado. Olha lá o bom solário. O que quer dizer bom solário? Bom dia, né? Momento em que aparece o sol. E olha lá, o puxadeiro puxando uma carregadeira. Quem é? Vocês conseguiram identificar? As ilustrações nos ajudam, colaboram, né? Vamos continuar?
A mãe de Marcelo já estava ficando preocupada. Conversou com o pai. Sabe, João, eu estou muito preocupada com o Marcelo. Com essa mania de inventar nomes para as coisas. Você já pensou quando começarem as aulas? Esse menino vai dar trabalho. Que nada, Laura. Isso é uma fase que passa. Coisa de criança. Mas estava custando a passar. Quando vinham visitas, era um caso sério. Marcelo só cumprimentava dizendo: bom solário, bom lunário, que era como se chamava o dia e a noite. E os pais de Marcelo morriam de vergonha das visitas. Olha a Lili cumprimentando a visita. Será que essa visita chegou de manhã, de tarde ou à noite? O que vocês acham? O que é que o Marcelo está dizendo? Está dizendo bom lunário. Então que período do dia que pode ser? Até que um dia, o cachorro do Marcelo, o Godofredo, tinha uma linda casinha de madeira que seu João tinha feito para ele. E Marcelo só chamava a casinha de moradeira e o cachorro de Latildo. E aconteceu que a casa do Godofredo pegou fogo. Alguém jogou uma ponta de cigarro pela grade e foi aquele desastre. Olha a moradeira e o Latildo. Marcelo entrou em casa correndo. Papai, embrasou a moradeira do Latildo. O que, menino? Não estou entendendo nada. A moradeira, papai, embrasou. Eu não sei o que é isso, Marcelo, fala direito. Embrasou tudo, papai, está uma branqueira danada. Seu João percebia a aflição do filho, mas não entendia nada. Embrasou? Vocês conseguiram identificar o que é embrasou? Moradeira e Latildo. Nós que contamos com as ilustrações conseguimos entender o que é que o Marcelo estava querendo dizer. Mas o pai, coitado. Quando o seu João chegou a entender do que Marcelo estava falando, já era tarde. A casinha estava toda queimada. Era um montão de brasas. O Godofredo ganhia baixinho. E Marcelo, desapontadíssimo, disse para o pai: gente grande não entende nada de nada mesmo. Então, a mãe do Marcelo olhou para o pai do Marcelo. E o pai do Marcelo olhou para a mãe do Marcelo. E o pai do Marcelo falou: não fique triste, meu filho. A gente faz uma moradeira nova para o Latildo. E a mãe do Marcelo disse: é sim, toda marronzinha, com a entradeira na frente e um cobridor bem azulzinho. Entradeira? Vocês conseguiram identificar? O que é entradeira? Talvez ele quisesse falar que era a porta, né? Cobridor? Cobridor bem azulzinho? Será que o Marcelo está falando que era o telhado da casinha do cachorro? Né? Os pais estão falando que seria o telhado? Puxa, não tem como sabermos, essa é uma língua nova, né? E agora, naquela família, todo mundo se entende muito bem. O pai e a mãe do Marcelo não aprenderam a falar como ele, mas fazem força para entender o que ele fala. E nem estão se incomodando com o que as visitas pensam. O tempo passou, Marcelo cresceu, trabalhou e se casou. A filha mais velha de Marcelo já está com 7 anos. No outro dia, ela chegou perto do Marcelo, que estava lendo o jornal, e perguntou: papai, por que é que mesa se chama mesa? E esse livro é um livro cheio de perguntas. E vocês, também são tão perguntadores como o Marcelo? Também tem palavras que vocês gostariam de renomear? Eu tenho muitas palavras que eu daria outro nome a elas. E por falar em nome, você percebeu e pensou por que é que Marcelo recebeu esse nome? Vamos ler comigo aqui esse trecho do livro? Mamãe, por que é que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos. Puxa, todo nome tem realmente uma história. Pode ser muito simples ou cheia de detalhes. Essa explicação para o Marcelo, tenho certeza que não o convenceu muito bem. Mas e você? Você já parou para pensar por que você recebeu o seu nome? O nome é algo muito importante na vida de todos nós, né? E por falarmos em importância, esse mês, o mês de outubro, comemoramos o mês do professor.
também o mês das crianças, mas vamos falar do professor. E para aplacarmos um pouquinho as saudades dos professores, eu trouxe aqui duas professoras que irão contar a história do seu nome. Vamos ver? Olá, eu sou professora do terceiro ano B da Escola Municipal Professora Sofia Gettner Roslindo, da Regional do Boqueirão, e eu me chamo Lauriana. E sou uma pessoa muito feliz com o meu nome, porque ele é uma homenagem que o meu pai fez para a minha avó. É um nome que eu considero forte, que representa bastante a minha personalidade. Como todos os nomes, às vezes eu acredito que trago algumas coisas inusitadas. E o meu, a questão é a seguinte: eu nasci em janeiro e tem uma prima minha que nasce mais para o final do ano, e o meu tio foi lá e deu o nome de Lauriana também. Daí o que acontecia? Quando se falava Lauriana, vinham as três. Vinha a avó e as duas netas, então era muito engraçado. Várias vezes de alguém tá chamando pela avó e vinha as outras duas junto. Ou tá chamando por mim e elas virem também. Então são lembranças gostosas que eu tenho da minha infância, junto com a minha família. E espero que vocês também tenham esse tipo de recordação quando vocês ficarem mais velhos, porque vocês vão ver o quanto o nome é importante na vida e na nossa representação social. Abraços! Oi, pessoal, eu me chamo Elisângela, eu sou professora de Educação Física e eu trabalho na Escola Francisco Ibert e na Escola Leonor Castelã. Então hoje eu vim aqui para contar para vocês um pouquinho do porquê eu me chamo Elisângela, porque esse nome foi escolhido para mim. A minha mãe, ela é auxiliar de enfermagem, né, trabalha no hospital, e ela trabalhou durante muito tempo no setor que cuidava das mãezinhas grávidas e dos bebezinhos que tinham nascido ou que chegavam pequenininhos para ser internados. E um dia antes do meu nascimento, chegou uma bebezinha lá com o nome de Elisângela. Era uma bebezinha muito sorridente, toda vez que alguém brincava com ela, ela sorria, né, muito querida, bonitinha e tal. E aí a minha mãe fez a escolha desse nome, porque ela nunca tinha ouvido falar. Então, desde então eu me chamo Elisângela. Essas professoras são demais, não é mesmo? E aí, aumentou a saudade da sua professora ou conseguiu aplacar um pouquinho a saudade? Certamente os estudantes que são alunos da professora Lauriana e da professora Elisângela conseguiram diminuir um pouquinho as saudades, não é mesmo? E por falar em nomes, dos quais nós estamos falando, será que você lembra um outro nome do qual nós falamos na nossa história de hoje? Qual é o nome do pai do Marcelo? Vamos pegar o seu caderno, você vai pular uma linha do que você escreveu o seu nome, vai escrever o número 4 e eu vou deixar um trechinho aqui do livro para que você leia e encontre qual é o nome do pai do Marcelo. Pode fazer que eu vou esperar por você.
Então, pessoal, conseguiram identificar o nome do pai do Marcelo? Se você não conseguiu, eu trouxe aqui algumas pistas. Será que o pai do nome do Marcelo é Alvinho? É Marcelo? É João? Ou é Rocha? Qual é o nome do pai do Marcelo? Vamos ler o trecho aqui comigo? Embrasou tudo, papai. Está uma branqueira danada. Seu João percebia a aflição do filho, mas não entendia nada. Qual é mesmo o nome do pai do Marcelo? João. O nome do pai do Marcelo é João. Vamos aqui identificar onde está escrita a palavra João? Na etiqueta verde, como no meu crachá. Aqui em verde, aqui eu tenho letra cursiva, letra maiúscula e a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. João. Vamos conferir agora no seu caderno? Caderno conferido. Eu tenho uma pergunta para vocês, pessoal. Vocês conhecem outras pessoas com esses nomes? Ruth, Marcelo, Lauriana, João, Laura, Elisângela e outros tantos? E agora? Qual será que é o nome dessa pessoa aqui? Vocês estão vendo? O nome dela está aparecendo ali. O nome dela é Juliane. E o nome dele? Como será? Eu trouxe algumas dicas para vocês. Só que não é tão fácil assim. Vamos lá. O nome desse moço tem 2 sílabas. Quais nomes vocês conhecem que pode ter 2 sílabas? Eu vou lembrando de alguns aqui. Por exemplo, Bruno. Bruno tem 2 sílabas. Será que pode ser o nome daquela pessoa? Lembrei de mais um. Davi. Davi tem 2 sílabas. Outro nome. Lucas. Lucas. Lembrei de mais um. João. Lembrei de outro nome ainda. Marcos. Lembrei de mais um. Jorge. Lembrei de outro nome. José. Agora nós temos aqui alguns nomes com 2 sílabas. Será que é algum desses? Vamos para a próxima dica. O nome tem 4 letras. Então vamos identificar quais desses nomes tem 4 letras. Bruno não pode ser. Pode ser Davi? Opa, pode ser Davi. Pode ser Lucas? Lucas não. Lucas tem 5 letras. João, pode ser? Pode ser João. Marcos, pode ser? Marcos não, professora. Marcos tem 6 letras. E Jorge, pode ser Jorge? Jorge também não. Jorge tem 5 letras. E José, pode ser José? Pode ser José. Então aqui nós temos 3 nomes que são possíveis. Davi, João e José. Esses 3 nomes têm 2 sílabas e 4 letras. Vamos para a próxima dica. Começa com a mesma letra de Juliane. Qual é a mesma letra de Juliane? A letra J. Então, quem nós temos aqui? João e José. Pode ser João ou José. Davi não pode. Davi começa com a letra D. Última dica. O nome apareceu no livro. Tinha João no nosso livro? Quem era João?
Ah, João era o pai do Marcelo. E apareceu José? Não, não apareceu José. Então, o nome daquele moço que aparece lá na nossa foto é o João. O João e a Juliane. Mas por que será que esses dois estão aparecendo aqui na nossa aula? Eu vou dar um spoiler para vocês. Esses dois escreveram o texto que nós vamos ver na nossa próxima aula. Olha bem ali na foto deles, que vocês conseguem ter algumas dicas para saber de que texto nós estamos falando. Será que esses dois escreveram um conto? Um bilhete que nós vamos ver aqui? Uma adivinha? Ou uma canção? Pensem aí que nós vamos ver na próxima aula. Agora, vamos fazer o nosso alfabeto. E olha lá, quem nós vamos colocar no nosso alfabeto? Vocês lembram dessas duas? A professora Elisângela e a professora Lauriana. Vamos colocar aqui pela ordem, a letra E vem antes da letra L. Então, vamos encontrar a letra E lá no alfabeto? Letra A, B, C, D, E. Vamos retirar o Egito, que continua sendo uma referência da letra E, e vamos colocar a professora Elisângela. Aqui o nome escrito em letra maiúscula, a primeira inicial, né, do nome dela, como é um nome de pessoa, escrita em letra maiúscula e as demais minúsculas, em letra cursiva. Agora vamos procurar a letra L para colocarmos o nome da professora Lauriana. Vamos continuar? F, G, H, I, J, K, letra L. Vamos tirar aqui a figura que a professora Grace colocou, né? E aqui a professora Lauriana. Aqui letra maiúscula, a inicial maiúscula em letra cursiva. Vamos continuar a leitura do nosso alfabeto? Letra M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Puxa, pessoal, a nossa aula está chegando ao fim, mas eu não posso encerrar sem antes pedir uma coisa para vocês. Eu preciso que vocês pesquisem para vocês saberem por que é que vocês receberam o seu nome. Por que você recebeu o seu nome? Eu tenho certeza que você está muito curioso. Pesquisa, pergunta aí na sua casa e registra no seu caderno. Eu espero ver notícias de alguns daqui para frente. Então, até mais. Abraços, fiquem bem e até a próxima aula.